Heavy, gestão de pessoas, por mais carreiras e negócios bem-sucedidos. Caroline Borges já está conosco para o Empreende Brasília de hoje. Carol, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane, bom dia aos nossos ouvintes. Carol, hoje a gente fala então sobre o que fazer, dicas, não é, para que as pessoas que nos acompanham possam potencializar a seleção de pessoas. Imagino que seja sempre um processo que acontece cotidianamente nas empresas, mas que traz uma série de dúvidas e demanda que alguns protocolos sejam seguidos também. Com certeza, Ariane, e essa coluna de hoje está voltada principalmente para os tomadores de decisão. E eu estou falando daquelas lideranças, as gerências, os empreendedores, que nessa época do ano começam a tomar as decisões a respeito da estratégia para o ano e começam a abrir vagas, especialmente vagas mais estratégicas. É um período bastante propício, a gente percebe um volume de vagas com essas características sendo abertas nesse período do ano, então é ótimo para selecionar principalmente posições mais estratégicas de gestão, de especialistas, lembrando que as pessoas estão mais abertas, estão mais decididas sobre mudanças, e 2026 é um ano atípico, é um ano mais curto, então a gente percebe uma aceleração nesse processo de tomada de decisão e na abertura desse tipo de vaga. É comum também ser um trimestre com um volume de vagas maior. As empresas entendem que esse ciclo, né, de janeiro a dezembro precisa ser cumprido, existem objetivos, então essas reestruturações, esses ajustes começam acontecendo já no início do ano. Então não está cedo demais, é uma boa época para selecionar. Não está cedo. A gente sabe que existem alguns desafios ligados a pessoas estarem fora, estarem viajando, férias, mas as vagas, a concepção das vagas, a abertura das vagas, as divulgações, elas começam a ser feitas agora, a partir da segunda quinzena, principalmente de janeiro. Não pararam, mas de fato começam a ser publicadas e começa a aquecer nessa segunda quinzena. Muito bem. E Carol, onde que a empresa erra quando ela decide fazer a seleção de um profissional? Todo mundo está, com certeza, com as melhores intenções, mas eu imagino que tenham alguns erros nesse percurso. Existem alguns, a gente hoje vai ter esse foco grande no gestor que abre a vaga. Maravilha. A gente já falou numa coluna anterior aqui sobre os erros que geralmente são cometidos em quem executa o processo seletivo, então o profissional de RH, a consultoria, mas hoje aqui eu queria que a gente falasse principalmente para os tomadores de decisão, porque existem erros ligados também a esse processo da abertura da vaga e começa pela questão de desconsiderar a estratégia. O negócio é desenvolver uma estratégia para o ano ou para um determinado período, e quando a gente vai abrir uma vaga, a gente precisa entender aonde essa posição se encaixa na estratégia do negócio. O que essa pessoa, esse profissional que está chegando ali vai ter como missão, como desafio, como entrega, o que se espera de fato e quais são os requisitos mínimos para que aquilo ali realmente consiga ser executado, consiga ser entregue. Então, esse desconsiderar a estratégia, eu vou copiar e colar o perfil que eu abri no ano passado, que eu abri há 3 anos atrás. Não faz sentido. Eu preciso entender se vai se encaixar com o que eu redesenhei para o negócio. E aí a gente entra num outro ponto, que é a questão da estrutura. E eu estou falando do organograma da empresa. O organograma da empresa ele é um retrato do que eu quero em termos de organização das áreas para que a estratégia realmente seja alcançada, né? Seja executada durante o dia a dia. Esse organograma ele não é engessado. Quando eu mexo com a estratégia, eu preciso fazer ajustes nas caixinhas do organograma. E essas caixinhas, elas falam também a respeito de comunicação dentro da empresa. Que área tem que estar mais próxima com a outra. Às vezes a gente tem fusões de áreas, movimentações de pessoas que vão agregar com habilidades e competências em outras estruturas. Quando eu não olho para essa estrutura e olho para as lideranças que já estão ali, os profissionais que já estão ali, eu costumo cometer erros na seleção do novo profissional. O que ele precisa ter em termos de habilidade ou o que ele precisa entender que é um desafio até dentro da estrutura que existe. Eu preciso criar uma caixinha nova, eu preciso agregar às vezes numa área que já existe aquele profissional ou uma estrutura que está sendo criada. Esse é um erro que impacta em seleção. Então, a seleção deu errada. É a seleção que deu errado ou tem algo na estratégia de divulgação ou de inscrição dessa vaga que não está alinhado com a própria empresa? A seleção dá errado quando, Carol? Quando não se consegue quem queria ou quando não se
consegue ninguém? Como é que é? A gente fala, às vezes, processo seletivo vazio. No caso dessas posições, pode acontecer, geralmente não são vagas que a gente divulga, são vagas que até são divulgadas, mas geralmente a grande parte dos candidatos, eles vêm por captação ativa. Então, são pessoas que são abordadas no mercado. Geralmente estão bem colocadas, inclusive, e a gente fala que é um processo de hunting profissional. Você vai atrás dessas pessoas, faz o convite, vai sondando se faz sentido, até chegar de fato numa proposta. E aí tem alinhamentos relacionados à remuneração, à expectativa de carreira, de crescimento, a escopo de atuação, visibilidade. Então, dar errado são vários critérios. Desde um processo seletivo em que eu não tenho adesão, as pessoas não se interessaram, até eu trazer um profissional, que é o mais comum. Eu trago um profissional, faço um alinhamento, faço negociação, mas num período curto de tempo ele não se adapta, às vezes à cultura, à própria missão que foi dada, ou num período até considerável de tempo a gente entende que aquele resultado não veio, mas em geral a gente considera especialmente de 3 a 6 primeiros meses como um período de avaliar se houve realmente uma seleção bem feita. Mas a gente olha para muitos critérios, são muitos critérios para avaliar se faz sentido ou não. E às vezes, como a gente disse, não é a seleção em si, mas os critérios que vêm antes, que vão desenhar esse cargo, vão desenhar essa posição. Para posições novas na empresa, esse risco é maior. Então, é uma seleção que tem que ser feita com cuidado ainda redobrado, tá? É importante que esse gestor, ele, como eu falei, não copie e colhe um perfil anterior, né? Tem a descrição de cargo, geralmente na empresa, mas existe um contexto. Algo mudou na área, algo mudou no contexto de mercado. Eu preciso de uma pessoa com nível de agressividade maior, com a capacidade de analítica maior. Existem questões culturais e desafios de mercado que eles são mais fluidos e que eu preciso olhar para isso quando eu estou abrindo uma posição, né? Gestor, não fale, RH, consultoria, é a mesma vaga do ano passado. Será que é mesmo? Destina um tempinho a pensar sobre o que mudou, o que você gostaria que fosse diferente e até o que não deu certo, às vezes com o profissional anterior. Não siga para a entrevista sem um roteiro. Então é muito comum, é um bate-papo. É um bate-papo, o candidato ele tem que se sentir à vontade. Aquelas ideias de, eu vou encarnar um personagem aqui para ver como é que a pessoa se sai. Não funciona, isso não é legal. É um momento de se abrir, é uma venda. O candidato tá comprando uma ideia também. Você está fazendo uma venda da sua empresa, ele está fazendo uma venda do trabalho dele, mas siga para a entrevista com um roteiro estruturado, até para você poder comparar os candidatos. Então, quais são as perguntas que não foram feitas nas etapas anteriores e que você precisa perguntar ou precisa se aprofundar? Então, siga com esse roteiro estruturado, peça ajuda para o seu RH, para a consultoria que te apoia. E deixa essas crenças e ideias pré-concebidas de lado. Isso é difícil, ou a emoção às vezes dita muito a decisão que você vai tomar. Poxa, eu gostei tanto desse candidato, ele foi tão simpático, me identifiquei tanto. Às vezes você tem uma história parecida, ou conhece pessoas, começam a conversar e percebem que conhecem pessoas de mercado, que são pessoas comuns ali, né, aquela rede social. Cuidado com isso. Você precisa ter critérios bastante objetivos sobre o que você precisa dentro da sua área, o que você tem que alcançar e o que aquele candidato precisa entregar e se ele realmente vai ser feliz dentro da empresa, porque às vezes tem isso. A pessoa vai entrar em sofrimento, ela é ótima, mas tem uma característica aqui específica que vai pesar muito no dia a dia dela e vai fazer parte do escopo profissional. Como é que a gente vai fazer com isso? Então eu preciso colocar as coisas nas caixinhas certas para uma tomada de decisão quando eu estou falando de candidatos finalistas para posições principalmente estratégicas. Muito bom, Carol. Agora é muita coisa, né? É muita coisa. Isso é só um pedacinho, tá? A gente está falando só da decisão final do gestor, do requisitante. É muita coisa. Então, já que a gente falou sobre os possíveis pontos de erro, não é, em que os gestores e as empresas podem falhar durante esse processo, o que a gente pode trazer de dica para que eles potencializem e tornem eficaz, efetivo esse processo de seleção aí nesse comecinho de ano? Então, vamos lá. Então, líderes, gestores, empreendedores que estão abrindo vagas estratégicas agora no início do ano. Comecem o processo de vocês olhando realmente para a estratégia e estrutura, mas estabeleçam critérios que são realmente inegociáveis. Às vezes a gente quer um super-homem, uma super-mulher, isso não existe. Ninguém preenche 100% dos requisitos de nenhuma vaga. A gente fala que é o tamanho da cadeira, né? Se você senta muito justinho numa cadeira, você tem pouco espaço para crescimento. Então isso vale para qualquer posição, mas estabeleça quais são os critérios realmente que você não pode abrir mão. Não podem ser muitos, né? Por mais que a vaga seja uma vaga de
nível sênior, a gente sabe que tem questões que a pessoa consegue se desenvolver num curto período de tempo. Às vezes é um sistema específico, as pessoas pegam muito rápido hoje. Existem muitos tutoriais, formas das pessoas absorverem sistemas, a não ser que você esteja numa implantação, por exemplo, mas em outros casos existem critérios que são critérios que podem ser flexibilizados e alguns são inegociáveis. Quais realmente são os critérios inegociáveis? Esses critérios precisam estar claros para o seu RH, para quem está trabalhando a vaga, para a consultoria que te apoia. Então, deixe isso muito claro, dê clareza para isso. Dê clareza também para dos desafios para o candidato que está participando do processo. Então, aquela coisa de, eu falei tudo, menos isso, porque eu achei que fosse assustar o candidato. Tem que haver clareza, porque às vezes num período de espaço de tempo aquele candidato desiste da posição e você tem aquele turnover ali nos primeiros 30 dias, 60 dias, por falta de dar clareza qual que era o cenário que a organização estava vivenciando naquele momento. Tudo de novo. Tudo de novo, começa o processo todo de novo, é perda de tempo para você, para o candidato, para o RH. Então, dê clareza dos desafios para o profissional. Ele precisa chegar energizado ali e também entendendo com que ele vai se deparar. Monte um comitê de seleção. Poucas pessoas fazem isso, mas você é a liderança final, vai tomar a decisão final. Eu gosto muito de compor os meus processos seletivos quando eu seleciono para mim, com outros funcionários da empresa. Pessoas que vão estar envolvidas com aquela pessoa, com aquela entrega, né, daquela posição, porque elas vão trazer aspectos relevantes. Poxa, gostei, não gostei. Você pondera, você começa a tomar uma decisão com risco, de certa forma, compartilhado. As pessoas se engajam mais na adaptação daquele profissional na empresa. Então, os comitês de seleção, eles são interessantes, inclusive para vagas estratégicas. E calma, né? Existe aquela premissa também de desligue rápido e selecione devagar. Não sei se todos os nossos ouvintes escutaram. O desligue rápido não é você não dar chance para o profissional. É a partir do momento que, depois do desenvolvimento, do feedback, dos alinhamentos, você já percebeu que não vai funcionar, tome a decisão rápida, né? Às vezes o estrago pode ser grande se você manter alguém que está causando um problema de performance muito grande ou de clima, mas a seleção ela precisa ser feita com calma, né? Ou simplesmente colocar alguém ali, simplesmente para ocupar aquela cadeira, não vai funcionar. Cuidado por último, né? Cuidado com perguntas invasivas, ofensivas, preconceituosas. Existe um risco direto aí para a sua imagem e para a imagem do seu negócio, além de um risco jurídico. Muito bem. E, Carol, uma última pergunta. Você falou sobre transparência, ser transparente sobre o que vai ser exigido, o que está contido ali naquela vaga, por exemplo. Muitas vezes, navegando pelo LinkedIn ou por outras redes, a gente ouve anúncios de vagas super extensos, com 1 milhão de atribuições, e aí talvez fosse transparência demais ou exigência demais, e às vezes aqueles que você não sabe nada, não é? Você tem que descubra. Quando Sim. você me encontrar, eu te conto qual que é o salário, a carga horária que eu quero de você. Qual que é o jeito certo do gestor fazer isso? Essas posições mais estratégicas são posições que muitas vezes elas não levam a remuneração específica no anúncio. Por quê? Porque a empresa muitas vezes está aberta para uma negociação. Então ela não vai com um critério muito específico, porque dependendo do nível do profissional que eu identifique, eu tenho a abertura de fazer uma proposta diferente, né? Ou estou disposto até a diminuir um pouco o que eu estava especificado se o profissional não preencher os requisitos, mas que faça sentido eu trazer nesse momento. Então, algumas posições estratégicas não vão ter essa remuneração. Muitos cargos já têm isso bem definido, a empresa não vai flexibilizar, e para esses cargos é importante que exista essa identificação de remuneração e benefícios já no anúncio. Quando a gente vê anúncios muito extensos, geralmente é um copia e cola de uma descrição de cargo, e isso é ruim, né? A gente não está falando só disso, a gente está falando de articulações internas, com que áreas. Eu estou falando de desafios ligados às vezes, reestruturação de área, organização de processo, que não vai estar especificamente na descrição do cargo, não é algo de dia a dia. São missões especiais que vão acontecer naquele determinado período dentro da área, dentro da empresa. Essa transparência está muito ligada a esses aspectos. Quando eu trago para a entrevista com o candidato, é trazer questões que estão realmente na pauta, que estão quentes e que vão envolver diretamente a atuação do profissional quando ele entrar na empresa. Muito bom. Caroline Borges, ouvinte, sempre às quintas-feiras com a gente aqui no Empreende Brasília, hoje falando diretamente para você aí, gestor, líder, para que você faça um bom processo seletivo neste comecinho de ano aí no seu negócio. Carol, obrigada por hoje. Obrigada, ótima quinta-feira a todos. Obrigada.
Jornal Nova Brasil. E o tempo? Previsão do tempo para você que está nos acompanhando, agora às 7 horas